Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. E hoje, bom, baguncinha. Antes de mais nada, hoje o programa tá sensacional aqui. A gente vai começar com o nosso diretão. Aí, querido, ele, aquele, o implacável, o insubível, Índice Bovespa, com 0,69% de queda na semana, com 177.653,31 pontos. Pra você que falou, queria ter investido no Ibovespa quando ele tava lá atrás. Toma aí, ele nunca decepciona, agradando gregos e gregos, né? E o ETF LVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, conseguiu cair ainda mais, olha que maravilha, conseguiu cair 1,15% a R$ 123,17 aí nessa semana. Por quê? Porque não tem Petrobras pra dar aquela alavancada. A Petrobras deu uma subidinha, depois caiu de novo, então o índice aí fica meio prejudicado, né? E a gente vai falar muito sobre bolsa e sobre a economia brasileira no meio desse turbilhão de guerra no Irã, petróleo disparando, risco de inflação, Banco Master, reviravolta, peleleca, nas últimas pesquisas eleitorais, mas a gente começa aqui com essa confusão que o Brasil tá arrumando. Os Estados Unidos... Ou eles estão arrumando com a gente? Eu acho que talvez eles com a gente. Eles com a gente, então. Porque o caldo começou a engrossar, né? Essa semana, depois do governo americano dar sinais de que pode classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas por quê, né? Hoje em dia você não pode nem mais andar com um fuzil na cidade e obrigar os moradores a pagarem tarifas, que agora, pronto, é organização terrorista. Daqui a pouco vai chamar de criminoso. Aí também, não pode... O mundo tá chato. A gente tá com um carioca, que inclusive, aqui no estúdio, pra dizer que não... E ele falou que nunca foi afetado por isso. Mega normal. Pode nem dar uma mãozada na cara do idoso pra pegar uma corrente hoje, que nossa, terrorismo, né? E na prática isso aí pode abrir caminho pros Estados Unidos fazerem algum tipo de interferência no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. O que a gente já tá vendo acontecer em outros países como Cuba, Venezuela e tal. E agora, com o Trump formalizando uma coalizão militar chamada Escudo das Américas, eu duvido que vai ser escudo, é muito mais Espada das Américas, né? Com 12 países da América Latina deixando o Brasil de fora, então não tem nenhum. É porque basicamente sem o Brasil você não tem metade da América Latina. O resto tudo a gente chama de vizinho, inclusive. Com o objetivo de combater os cartéis na região. Sabe que o único país, né, que pode dizer assim, nossos vizinhos, e literalmente abranger todos eles, menos um só, que ficou meio excluído, que a gente não gosta muito. O pessoal que a gente não gosta mandou pro outro canto. E os Estados Unidos já disseram que o Comando Vermelho e o PCC são ameaças significativas à segurança regional. Tá incomodando até aí, pô. Mas se parar o PCC lá também, o pessoal da equipe do Trump vai diminuir bastante o trabalho, viu? Você acha que essa produtividade tá vindo de onde? Presta atenção, que às vezes você tá criticando uma coisa que tá até te ajudando. Mas tanto o governo quanto parte da oposição estão vendo isso como uma manobra oportunista do Trump, que tem interesse, talvez, mais nos nossos recursos aqui, ou dos países vizinhos, e até enfraquecer as relações com a China, que é o maior adversário comercial dos americanos. Mas ele não faria isso, não? Você acha que ele faria isso? Eu acho que não, ele não é tão maldoso assim. Claro que não, né? Acho que o Trump ia querer ter interesse em mexer com petróleo, o negócio. É que já se viu. Outro dia eu tava fazendo uma salada lá em casa e eu tava colocando azeite, eu parei de pôr porque eu fiquei pensando, aumentou o óleo aqui, os Estados Unidos invade. E aí eu suspendi já, falei, graças a Deus, você daqui impediu a pouco a Terceira Guerra Mundial. Eu já imaginei, daqui a pouco a democracia me acerta aqui, hein? Aí eu larguei mão pra a democracia não me pegar. O Lula tá se movimentando aí também, ele conversou com vários líderes de esquerda sobre essa nova ameaça, chegou a mandar alguns dados sobre facções pro governo americano, mas evitou o conflito, até porque o Lula tem um encontro praticamente marcado com o Trump agora, no mês que vem, viu? Por um lado, o Lula quer passar a imagem de que o governo tá combatendo o crime organizado, citando inclusive a aprovação da PEC da Segurança Pública e do projeto de lei antifacção. E essa seria uma estratégia para tentar manter a diplomacia. Mas, por outro lado, o governo acabou fazendo um movimento contrário, revogando o visto de um assessor do Trump que ia fazer uma visita pro Bolsonaro na cadeia. Mas teve o pedido negado pelo Alexandre de Moraes. O Itamaraty disse que adotou o princípio da reciprocidade, porque em agosto os Estados Unidos tinham cancelado o visto da família do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Ih, tristeza, hein, rapaz? O próprio Lula falou que o assessor só vai entrar no Brasil quando o Padilha for autorizado a entrar nos Estados Unidos. Ô, Lula, tem que parar de arrumar essas confusão. Esse ministro tá até com visto vencido. Ele nem ia pra Disney agora, pra cá agora vai pra Paris, tanto lugar pra ir. Exceção de saco do c... Agora vai fazer isso aí com uma grosseria dessa? Lula já foi melhor. Lula já foi melhor. Deixa chamar o cara pra tomar uma cervejinha, comer uma picanha, ficar fazendo uma feiura dessa. O fato é que isso aí criou mais um problema pro Lula, né? Que tá tentando se acertar com o Congresso Nacional. Mas isso aqui o Lula fez pra dar manchete, não foi não? Só pra falar que ele é machão, que ele é boludo? Acho que não, acho que é uma trucada mesmo. Mas é pra poder arrumar confusão. É porque ele tava ganhando popularidade quando ele tava brigando com o Trump. Aí o Trump não quer mais brigar com ele, ele agora tá apelando. Ele jogou uma pedra na vidraça dele. Ei, Lula. Ei, Lula lá. Brilha uma estrela. Lula lá.
Marcou uma reunião fechada, lulala. Ele tá querendo fazer as pazes com o presidente do Senado aí, depois das rusgas do ano passado, envolvendo as interferências do STF, liberação de emendas parlamentares e principalmente a indicação do Bessias para ministro do Supremo no lugar do Rodrigo Pacheco. Que Bessias que é esse? É o Bessias que das pastas. O Bessias tá chegando aí com a pasta. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Inclusive, sabe uma coisa interessante que eles podiam aproveitar agora? Sabe o que é bom nesse negócio de relacionamento com autoridades? O Vorcaro. E ele tá lá em Brasília. Aproveitar o contato do cara, ele organiza uma festa aí com o pessoal da Rússia, que não entende português. Vocês conseguem fazer isso aí muito melhor acompanhado, né? E se quiser aumentar a popularidade ano eleitoral, transmite isso aí na Globo. Na Globo não. Põe no Multishow. Naquele horário da madrugada. E no ano que vem faz um desfile da escola de samba. E maravilha! Isso aí já integra o quê? Já resolve 3 problemas. Já arruma um relacionamento com o Putin, que tá descontrolado ali também, e já resolve esse problema. E chinês também gosta. Dizem que eles frequentam bastante uma distinta casa lá em São Paulo. Você vai lá, só tem chinês na fila. Não que eu saiba. Um amigo do meu pai me contou isso aí. Eu vi um react sobre esse lugar. Não, e a música que tocava era Baitaca ainda, cara. Respeito o Baitaca, rapaz, que o Baitaca não vai estar andando emendado com gente igual você, não. E aí, voltando nessa proximidade do Lula aí com os deputados e senadores, ainda parece mais necessária, né? Porque o Lula vem perdendo espaço na corrida eleitoral. As últimas pesquisas já mostram o Flávio Bolsonaro empatando no segundo turno. E será que vai azedar esse caldo de Lula? A rejeição do Lula voltou a crescer e, além disso, tem muita pauta importante aí acontecendo no Congresso. O Lula quer passar logo aquele projeto do fim da escala 6x1, mesmo com estudos mostrando que isso pode aumentar a informalidade e derrubar o PIB em 3,7% ao ano. Aí, ó. E também tem muita coisa afetando diretamente a política que pode influenciar as eleições, como CPI do INSS, que continua repercutindo bastante lá em Brasília. O presidente da CPI recorreu contra uma decisão do ministro Flávio Dino, que anulou 87 requerimentos para quebra de sigilo e convocação dos investigados, incluindo Daniel Vorcaro e o filho do presidente Lula. O Lulinha. Qual que é o nome de verdade do Lulinha, gente? A gente tá chamando ele de Lulinha, eu não tenho essa intimidade. Fábio Luiz Lula da Silva. Fábio Luiz Lula da Silva. Senhor Fábio, doutor Fábio. Inclusive saiu matéria dizendo que o Lula pediu explicações pro Lulinha sobre a possível ligação dele com o careca do INSS, que seria um dos principais articuladores das fraudes nas aposentadorias. Olha, é muito bom o Brasil, porque assim, cara, que loucura, que loucura. A gente parece que tava 4 anos atrás nesse mesmo lugar, lendo manchetes do Bolsonaro com problema com os filhos dele fazendo loucura. Daí agora parece que trocou de presidente da República e agora é o Bolsonaro que tá preso, era o Lula que tava preso na época, e agora é o Lula que tem problema com o filho. Mas que país amaldiçoado, que roteirista sem criatividade, que coisa absurda, cara. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, não é possível isso, cara. A gente não consegue trocar nem a manchete, a gente só troca os nomes. Sobre o Banco Master, o ministro Dias Toffoli se considerou impedido de participar do julgamento da segunda turma, que acabou já formando maioria para manter a prisão do Vorcaro. Acabou dando óbvio, velho. Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e o Cássio Nunes decidiram pela prisão. Ah, mas que é isso? Condenado por amar demais. Esse país tá cada vez mais difícil. Pelo amor de Deus, ainda bem. Pelo menos uma notícia moral nesse país. Coloca aqui quantas notícias imorais pra cada moral. A gente tem que começar a criar esse ranking no giro da bolsa. Quantas notícias imorais a gente teve pra cada notícia moral. O Toffoli também foi sorteado relator de uma ação no STF que cobra uma CPI do Banco Master, mas ele também se declarou impedido. O caso acabou caindo pro ministro Cristiano Zanin. E ele de cara já negou a abertura da CPI na Câmara. É bom lembrar que um dos principais motivos do impedimento do Toffoli foi o envolvimento dele não, da família dele. É outro cara que tem problema com família. Com o resort Taiaiá, no Paraná, que acabou sendo vendido para um fundo que tinha ligação com um parente do Vorcaro e que era administrado pela gestora honestíssima, a REAG, aquela que também foi liquidada pelo Banco Central e agora teve que dar explicações de outra investigação sobre envolvimento com o PCC dentro da CPI do crime organizado. O fato é que tem tanta coisa envolvida nesses casos que a CPI do INSS vai ter que usar uma sala cofre para armazenar os dados do celular do Vorcaro. Parece que ele tem mais de 7 ou 8 aparelhos em posse da Polícia Federal. E ainda assim a CPI está dizendo que só recebeu 1% do material coletado pela Polícia Federal. E nessa semana, a esposa do ministro Alexandre de Moraes decidiu quebrar o silêncio sobre o contrato de 129 milhões do escritório de advocacia dela aí com o Banco Master, justificando que o escritório fez 94 reuniões com o banco e produziu 36 pareceres entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Então, se a gente dividir aqui, vamos somar um com o outro? 3,5 milhões. Não, mas se a gente somar tudo que eles fizeram, aí vai dar aí quase 1 milhão por coisa que eles fazem. Não, uma reunião não vale. Mas que é isso? Se eu fizer uma reunião... Eu tenho reunião que eu cobro 1 milhão, tranquilo. Considerar os pareceres. Parecer caro custa uns 500 mil, tá? Ah, mas então dá só 6 vezes acima do preço. É pouca coisa.
Uma pesquisa mostrou que pelo menos 35% dos brasileiros associam o caso Banco Master diretamente ao STF. E outra pesquisa apontou que pela primeira vez, a maioria das pessoas estão falando que não confiam no Supremo Tribunal Federal. Que isso, cara? Que coisa, quem diria? Isso é ruim, né? Porque também dá uma insegurança jurídica e acaba manchando a imagem do Brasil lá fora. No momento que a gente tá vendo o capital estrangeiro começar a sair da nossa bolsa, muito em função dessa crise na oferta do petróleo provocada pela guerra no Irã. O fluxo cambial teve uma saída de quase 4 bilhões de dólares na primeira semana de guerra. Está fazendo o Ibovespa cair pela terceira semana seguida. E no cenário que não é legal, porque a inflação, mesmo tendo caído para 3,81%, teve uma alta maior que o esperado para agora em fevereiro. Isso pode piorar porque o petróleo mais caro acaba encarecendo quase tudo junto, né? O governo disse que não vai interferir na Petrobras, que ontem subiu o preço do diesel em mais de 11% para a distribuidora. Moral, né? Guerra e moral. Para tentar segurar a inflação aí, a equipe econômica decidiu zerar o PIS, COFINS do diesel, com uma renúncia fiscal aí que pode passar dos 30 bilhões. E para compensar, o governo vai taxar em 12% a exportação do petróleo brasileiro. Isso mantém mais petróleo aqui, né? E esse é um problema que não vai ser mais do Fernando Andrade, porque ele já fez as malas e tá de volta em São Paulo. Saiu do Ministério da Fazenda. E o mais cotado para assumir aí é o braço direito dele, né? O advogado Dario Durigan, que hoje é secretário executivo no Ministério, mas não tem formação na área econômica. É um mero detalhe, né, Raul? Ah, mas, pô, também ministro da Economia agora que ele tem formação, bobagem isso aí. O fato é que o novo ministro vai ter que lidar com essa crise no setor de petróleo, principalmente depois do Irã atacar mais 3 navios no Estreito de Hormuz, fechando de vez o canal no Golfo Pérsico, por onde sai quase todo o petróleo produzido no Oriente Médio, cerca de 20% de toda a produção mundial. E isso obrigou aí a Agência Internacional de Energia a fazer uma liberação histórica, liberou geral, de 400 milhões de barris de petróleo das reservas, num esforço conjunto de 32 países, sendo que só os Estados Unidos sozinhos liberaram 172 milhões de barris. Para se ter uma ideia, esses 400 milhões equivalem a 4 dias de consumo do petróleo em todo o planeta. E que loucura, né? É mais ou menos o que passaria pelo Estreito de Hormuz em 20 dias. Aí. O porta-voz do Irã disse que o mundo precisa se preparar para ver o petróleo a $200 por causa da guerra. Você não aponta é nada, rapaz. Tá todo lascado, que conversa fiada aqui. Mesmo com o presidente Trump falando que a ação militar vai terminar rápido porque o Irã não tem chance de se defender. Olha, o Irã tem chance de se defender, tem chance de atrapalhar e fazer muita coisa. Mas agora, assim, esse cara ficar pitando, e prepara pra $200. Você manda em quê de petróleo? Bravataiada, né? Conversinha, rapaz, que $200 o quê? Tenta aí, põe aí então, deixa eu ver. Aqui eu não tô vendo aqui não, ó, petróleo Brent, tô me preparando, deixa eu ver quanto tá aqui agora, vamos ver quanto você conseguiu. Ó, tá em 103 aí, põe a 200 pra mim. Põe a 200, bota 200. Eu quero ver ele botar. O secretário de guerra dos Estados Unidos, bem que o Trump tava certo em renomear mesmo, né? Porque virou só guerra depois que ele renomeou. A palavra atrai, minha mãe já falava. Disse que o novo líder supremo do Irã tá escondido em um bunker, ferido e desfigurado. E pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra do Irã, deixando mais de 100 mortos. Inclusive, esse navio foi um dos 2 que atracaram no Rio de Janeiro em 2023, com a permissão do governo Lula, contrariando um pedido da embaixada americana, o que na época acabou causando uma pequena crise diplomática entre os dois países. Pai, que jeito ruim de entrar nas manchetes, né? E agora a gente vai aqui pro resumo dos indicadores. Ibovespa é tudo em queda. Só o Bitcoin que deu alegria, 8,20%. O dólar subindo. Você quer que eu faça o quê, rapaz? A gente tem uma escola, a escola AUVP. A gente trabalha com formação de investidores. Em 8 semanas eu te deixo pronto para investir. E se você tem um patrimônio maior, a gente ainda te oferece uma consultoria especializada para organizar essa carteira para você. Entra lá, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário para mim, me contando algumas coisas sobre a sua vida, sobre sua relação com o dinheiro, etc. E eu vou te ajudar a investir. Lembrando o seguinte, né? O VP já formou mais de 50 mil investidores e a gente tem esse selo aqui, ó, aprendizado garantido. Entrei na UVP, fiz todas as aulas, não aprendi a investir. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. A UVP tem a garantia irrestrita. Pediu o dinheiro de volta, depois do final, não tem conversinha. No máximo, a gente vai te perguntar o motivo, vai tentar te explicar, olha, você precisa concluir o curso, porque esse é o contrato, né? Porque, assisti as 2 primeiras aulas, achei muito simples. Quando você vai chegar no módulo 4, é mais completo, só que a gente começa do começo, pega na mãozinha e chega até o final. Então, a obrigação é concluir. Fez as aulas, aparece pra gente no nosso painel, você pode ir lá, emitir o seu certificado e falar, cara, quero o dinheiro de volta. Não tem problema. A gente devolve 100% do seu dinheiro. E agora, a gente vem aqui pra uma rapidinha. E o que é uma rapidinha, meu amigo Cassimiro, amigo meu? Uma rapidinha é aquela coisa que eu vou deixar de fazer, porque infelizmente o meu time vai destruir o time da minha namorada na final agora. Seu namorado torce pra que time? Pro Atlético. A gente tá torcendo Meu pai por ela. também. Pro Atlético? Eu também não vou fazer uma rapidinha com seu pai. Pra quem tá assistindo esse vídeo depois de 9 horas dele lançado, provavelmente a gente viu uma grande virada do Atlético. Esse já tá vendo a notícia uma hora dessa. A população nacional
deveria começar a assistir o futebol goiano, porque tem coisas aqui no futebol goiano que não tem em nenhum outro lugar. Por exemplo, como um grande vencedor do Prêmio Puskás, teve aqui o Walter Gordinho, que era um gordinho que fazia gol. Tufão. Tufão não é o cara corno da novela? Mas eu recomendo mesmo, porque tem coisa que só acontece aqui em Goiás, quando você assiste o jogo é bom. O Vila Nova, por exemplo, nunca conseguiu subir pra Série A, independente do que aconteça. Teve jogo essa semana aí que fez o Karl Marx ficar feliz também, os Operários venceram o Capital. Ah, por 3-0, você viu? Você viu? O Karl Marx ficou na alegria danada, o Operário venceu de 2-0 o Capital no jogo de ontem. Foi o único lugar onde o Operário vence o Capital, né? Rapidinho, notícias sérias, relevantes, vamos voltar? Com a dívida de 65 bilhões, a empresa do setor de combustíveis Raízen, que produz 30 e poucos % de todo o etanol do país, anunciou aí o maior pedido de recuperação extrajudicial da história do Brasil. A empresa chamou os credores para negociar as dívidas, tentando evitar a abertura de um processo mais completo no âmbito judicial. O Grupo Pão de Açúcar também entrou com pedido de recuperação extrajudicial, o GPA, para renegociar aí cerca de 4,5 bilhões em dívidas, manter as operações das lojas e os contratos com fornecedores, funcionários e aluguéis. GPA caindo, então, pega que dá tempo, ó, 20,21% de queda, Raízen 19,64% de queda. Põe na carteira aí, pô. Lugar bom, hora boa pra você pôr a empresa na carteira é quando tá com dívida com chance de falir. Faquinha caindo, né? Faca caindo é bom, você pega. Faca caindo com lâmina dos dois lados. Pega as duas e põe na carteira, que aí você não perdendo uma perna na outra. E um reservatório da Sabesp, que estava em construção, se rompeu na cidade de Mariporã, na Grande São Paulo, causando a morte de uma pessoa e deixando pelo menos mais 9 feridas. As causas ainda estão sendo investigadas. A Sabesp foi privatizada em julho de 2024 e na semana que vem o STF vai julgar um recurso do PT que tenta invalidar o processo. Bom, eu como investidor da Sabesp fico muito triste com a informação e espero sinceramente que tenha sido de fato um acidente e não algum tipo de negligência. E parece que eles já estão prestando lá todo o apoio para as vítimas. E a BRK Ambiental, uma das maiores concessionárias de saneamento do Brasil, pode adiar a abertura de capital da Bolsa por considerar uma piora nas condições de mercado. A empresa pretendia quebrar o jejum de IPOs e levantar 4 bilhões de reais, mas decidiu botar o pé no freio por causa principalmente dos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado de ações. E o ex-presidente Bolsonaro voltou para a UTI na sexta-feira, com um quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios decorrentes de uma broncopneumonia bacteriana. Nossa, eu já tive pneumonia já, não, muito ruim. A internação fez a defesa apresentar um novo pedido de prisão domiciliar, depois de várias negativas por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas aí nesse caso aqui, se liberar também agora, ele vai ficar no hospital, né? Não tem condição, né? Melhoras aí pro Bolsonaro. Cara, que nabo, hein? E pra fechar o programa aqui, a gente traz uma notícia realmente relevante. A Forbes divulgou a lista dos 10 maiores bilionários do mundo em 2026 e eu não tava na lista. Quero deixar claro aqui a minha intensa reclamação. Se eu tivesse, assim, nessa lista aqui agora, vocês iam ver... Não ia ver, que eu não ia estar aqui. Com o dono da Tesla e da SpaceX, o Elon Musk, se mantendo aí no topo, uma fortuna estimada em 839 bilhões de dólares, cara. Quase 5 trilhões e meio de reais. Caralho, velho. E o presidente Lula soltou mais uma frase gostosa nessa semana, comentando sobre o uso indiscriminado de Ozempic. Ele falou que as pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar pelo menos uma meia horinha por dia. Porra, que pariu, melhor coisa que o Lula já falou na vida dele. Certinho, errado ele não tá não. Grande presidente da República. Sabe o que a gente podia aproveitar que já fez essa interrupção toda? Explicar pro pessoal que a gente vai estar em Belo Horizonte de verdade dessa vez. A gente vai estar vendendo ingressos na semana que vem aqui, pra gente colocar lá. Vai ser bem baratinho pra quem é aluno da UVP. Pra quem não é aluno da UVP, vai ser extremamente caro, pra que não compense você ir. Você que é aluno pode pegar na comunidade lá. Pode pegar lá na comunidade o link que a gente vai divulgar. Não divulgou ainda, né? Mas espera, aguarde, porque vai ter informação. E a gente vai estar tomando uma lá em Belo Horizonte. Eu me preparei, não bebi nada esse mês. Não tive um dia de álcool ainda no mês de março. Inclusive, quero mandar um grande abraço aí pro Breno, que disse que tá ansioso já. Então, um grande abraço pro Breno aí que tá ansioso. Compra lá os ingressos, vai ser legal. E a gente vai tomar uma de boa mesmo. Não vem com ideia de, teatrinho, negócio. Não é nada disso, não. É o Giro da Bolsa sem censura. O programa, por exemplo, gravação aqui, que é 30 minutos. Lá no ao vivo é 2 horas. E aí, você pode ir lá comparecer. A gente vai estar lá, todo mundo, todo aqui, a rapaziada. Vai estar o Edson, né? Vai estar o Edilson também. Vai estar dirigindo, levando o pessoal. O Edson vai? Vai não. Agora eu vou, né? Falou que eu vou. O Edson não tava querendo ir não, mas ele é bonitão, atrai um pessoal legal. Vamos lá levar ele. O Casimiro vai estar lá disponível para mulheres solteiras. Vou mandar isso aqui pra mulher dele, pra namorada dele. Ele falou aqui agora pra mim. Ele tá piscando pra mim. Eu juro. E o Edson também.
Sai fora, rapaz. Eu antes tá piscando aqui. Teus problemas pra lá, irmão. Então, como você viu agora, eles voltaram solteiros, porque depois do que eu acabei de fazer. Eu acabei vendo. De domingo eles estão solteiros. Partir de domingo, 18 horas. O Casimiro, além de estar comemorando a derrota do time e chorando em casa, ele vai estar solteiro. Então é isso. E eu também, depois dessas Você quer piadas. trocar essa ideia? É isso.